Olá pessoal, vamos para a resolução da prova de física. Primeira questão sobre velocidade escalar média, muito tranquilo. Só observe que ele pediu a velocidade em quilômetros por hora. Então é mais fácil a gente fazer a transformação inicial já para quilômetros por hora. Se ele percorre a pé 1.200 metros, esse deslocamento em quilômetros divide por 1.000, volta 3 casas, 1,2 quilômetros. Agora, o tempo que ele gasta, nós vamos precisar transformar. Se você tiver dúvida, faz regra de 3. Se 1 hora, porque é quilômetros por hora, são 60 minutos, eu quero saber quantas horas correspondentes a 20 minutos. 60x igual a 20, x será 20 dividido por 60, que será igual, corta zero, simplifica por 2, 1/3 de hora. Então, para a fórmula da velocidade escalar média, deslocamento sobre tempo, nós teremos que a velocidade escalar média 1,2 dividido por 1/3. Na divisão com fração, nós vamos conservar a primeira, então vou conservar 1,2 e multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de 1/3, 3 sobre 1, velocidade 3,6 km por hora, conforme gabarito. Continuando, a questão de número 2, também sobre velocidade média, só que nesse caso, você tem tudo em quilômetros, ele percorreu 4 quilômetros, então nós temos que o deslocamento é de 4 quilômetros, com uma velocidade média de 12 quilômetros por hora. Então, as unidades estão todas iguais, eu poderia calcular a velocidade média, deslocamento sobre tempo. Como eu já tenho a velocidade, que é 12, o deslocamento, que é 4, vamos descobrir o tempo. Posso só inverter aqui o 12 com ΔT, então ΔT fica 4 sobre 12. Se nós simplificarmos tudo por 4, nós encontraremos que o ΔT é o correspondente a 1/3 de hora. Isso aqui poderia ser a resposta, 1/3 de hora, porque o exercício pediu o tempo, mas não falou a unidade. Se quiser adequar ao gabarito, então lembre-se que 1/3 de hora, a hora é 60 minutos, então substituindo 1 vezes 60, 60 dividido por 3, 20 minutos, que é o gabarito que foi passado. Mas poderia ter deixado também como 1/3 de horas. Questão de número 3. Um automóvel percorre uma rodovia com velocidade constante inicialmente, né? O motorista do veículo avista um radar e reduz a velocidade para 72 km por hora. Então, a velocidade inicial era de 90 km por hora. Ele alterou a velocidade para 72 km por hora, percorrendo nesse trajeto uma distância, então é um deslocamento, de 10 metros. E o exercício quer saber o módulo da desaceleração. Observe que a unidade aqui está em metros por segundo ao quadrado, né? E a distância em metros. Então, inicialmente, nós vamos dividir cada velocidade por 3,6. Achamos a velocidade inicial 30 metros por segundo, dividindo por 3,6. Velocidade final 20 metros por segundo. Como eu não tenho tempo, a resolução, quando não se tem tempo, normalmente vai acontecer com a equação de Torricelli. Se a velocidade final é 20 ao quadrado, a inicial é 30 ao quadrado, 2 vezes a aceleração que queremos encontrar e o deslocamento de 10 metros. 400 igual a 900 mais
20, 2 vezes 10, 20, vezes aceleração. 400 menos 900 igual a 20 vezes aceleração. 400 menos 900 vai dar menos 500. O 20 que está multiplicando vai passar dividindo, corta zero. Isso vai dar aceleração. 50 dividido por 2, então a aceleração igual a menos 25 metros por segundo ao quadrado. O menos indica só que ele está contrário à velocidade que ele desacelerou. Então o gabarito aqui foi colocado errado, tá, pessoal? Esse gabarito aqui está errado, porque será igual a menos 25 metros por segundo ao quadrado. Nessa questão, o metrô parte do repouso de uma estação X, acelera uniformemente por 8 metros por segundo ao quadrado, a aceleração, atingindo a velocidade 40 metros por segundo. Em seguida, mantém sua velocidade constante percorrendo 2.000 metros. Finalmente, desacelera 4 metros por segundo ao quadrado. Outra aceleração. Parando, velocidade final zero. Como é uma situação que nós temos aqui uma mudança de comportamento no movimento, então eu sugiro a gente organizar aqui o que aconteceu ao longo desse movimento. Então, inicialmente, o móvel estava parado. Então, velocidade inicial era zero. Ele acelerou 8 metros por segundo ao quadrado e atingiu a velocidade de 40 metros por segundo. Essa velocidade foi constante, mantém sua velocidade, percorreu 2.000 metros, então um deslocamento, 2.000 metros. Se a velocidade se manteve constante, então a partícula continuou com 40 metros por segundo, e aí ele desacelera. Falar desacelera, você vai lembrar que a aceleração tem que ser contrária à velocidade. Se a velocidade é positiva, então consideraremos a aceleração negativa. Parando, velocidade final zero. Se eu tenho então 3 momentos, nós vamos separar esses 3 momentos. Como assim 3 momentos? Momento inicial, velocidade passou de 0 para 40 com aceleração. Se ele pediu tempo de movimento, então eu vou calcular tempo. Se fosse distância, usaria Torricelli. Mas como é tempo, velocidade, velocidade inicial, mais aceleração vezes tempo. Então a velocidade chegou a 40, velocidade inicial é 0, a aceleração 8 vezes t, 0 mais 8t, 8t, o 8 passa dividindo, então o tempo de aceleração, 5 segundos. Se depois a velocidade foi mantida constante, é um movimento uniforme. No movimento uniforme, a velocidade do movimento é igual à velocidade média. Por isso, 40, deslocamento 2.000, vamos descobrir o tempo. Só invertendo, o tempo será 2.000 dividido por 40. O tempo da segunda parte, corta zero, 200 dividido por 4, igual a 50 segundos. Na terceira parte, de novo, voltou a ter aceleração, velocidade zero, velocidade inicial agora era 40, acelerou menos 4 vezes t, passando para o primeiro membro, positivo, o tempo será de 40 dividido por 4, um tempo de 10 segundos. Então, se pensarmos no tempo total, ele gastou 5 segundos, depois gastou 50 segundos e, por fim, 10 segundos, 65 segundos, o tempo total gasto. Gabarito, ok. Até aqui, tudo tranquilo. Na questão de número 5,
temos um gráfico de velocidade em função do tempo. O gráfico representa a velocidade de uma partícula em função do tempo. Considerando-se que a partícula se desloca em linha reta, pode-se afirmar que após 10 segundos o deslocamento em metros foi igual a todo gráfico de velocidade em função do tempo. Eu preciso lembrar que a área vai indicar o deslocamento. E ele está querendo saber exatamente isso, então nós calcularemos a área. Mas que área nós vamos calcular? Inicialmente, se nós analisarmos aqui essa região, ela será uma região que forma um trapézio. Esse trapézio vai definir uma área e nós vamos achar o deslocamento até 4 metros. Então, só reproduzindo aquele trapézio aqui. Aqui nós temos a base menor do trapézio, que vale 1. De cá, a base maior, o valor da base maior vale 2. E embaixo, a altura igual a 4. Então, a área do trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. 2 mais 1, vezes 4, dividido por 2. Essa área, 2 mais 1, 3, vezes 4, 12, dividido por 2, 6. Já a segunda parte, nós vamos observar aqui que ela forma um triângulo. Esse triângulo, ele também vai definir uma área e se nós calcularmos aqui a área desse triângulo, a área do triângulo indicará o deslocamento de 4 a 10 segundos. Área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. A base dele foi de 4 até 10, então nós temos uma base que vale 6. A altura, 2 unidades, então a altura igual a 2. A área será 6 vezes 2 sobre 2, posso cancelar o 2, nós temos a área igual a 6. Portanto, o deslocamento será a soma das duas áreas, de 0 a 4, 6, de 4 a 6, de 4 a 10, melhor dizendo, 6 também, 12 metros será o deslocamento, conforme indicado no nosso gabarito. Muito bem. Seguimos. Sobre vetores. Um carteiro desloca-se entre os pontos A e B de certo bairro, sabendo que cada quarteirão é aproximadamente quadrado e apresenta 10 metros de lado. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o módulo do deslocamento vetorial do carteiro. Um deslocamento vetorial, eu terei de levar em consideração tudo que o carteiro fez. Bom, o que o carteiro fez? Ele, primeiramente, andou 10 metros para a direita. Deixa eu destacar aqui um pouco mais. Ele andou 10 metros para a direita. Depois ele andou 20 metros para baixo. E depois ele andou 20 metros para a direita. Eu poderia resumir esse deslocamento do carteiro da seguinte maneira, ó. Andou 20, andou 10 e depois andou 20, então eu posso considerar que o carteiro andou 30 metros para a direita. Se ele desceu 20 metros, que foram 2 quarteirões, então 20 metros para baixo. Eu posso resumir assim. O deslocamento vetorial, ele é um segmento que vai ligar o ponto de saída ao ponto de chegada, sem levar em consideração
a trajetória. Então, o deslocamento vetorial seria isso aqui, que eu posso calcular ele aqui de forma direta. Tá? Quando eu uso essa sequência de vetores, eu estou aplicando a regra do polígono. Regra do polígono, quando eu coloco os vetores em sequência. A resultante vai do início ao fim dessa sequência. E nesse caso, nós temos um triângulo retângulo que eu posso aplicar Pitágoras. Deslocamento ao quadrado, 30 ao quadrado, mais 20 ao quadrado. O deslocamento ao quadrado igual a 900 mais 400. Esse deslocamento vai ser a raiz quadrada, 900 mais 400, 1.300. 1.300 não tem raiz exata. Se eu fatorar, tá, vai dar certo. Ou então eu posso ver, 1.300 é 13 vezes 100. 100 tem raiz, que é 10. Então vai dar 10 raiz de 13 metros. Esse o valor do deslocamento. Está aqui, gabarito, ok. Próxima questão, sobre queda livre, movimento vertical. Uma pedra cai do alto de uma ponte de 45 metros. Ela vai cair do alto de uma ponte de 45 metros. Quanto tempo, a pergunta é, quanto tempo ela levou em sua queda livre? Falou queda livre, eu já sei que não tem resistência do ar, e ele deu o valor da aceleração da gravidade. Como nesse caso nós temos o deslocamento que ela efetuou, eu vou usar a função horária do deslocamento, e nessa função horária eu preciso arbitrar. Como sempre, eu vou considerar que a trajetória é orientada para cima, então para cima é positivo. Como o deslocamento dela foi para baixo, então vou considerar o deslocamento menos 45. A velocidade inicial, se ela cai, significa que a velocidade inicial era zero. 0 vezes t. A aceleração da gravidade, ela é sempre para baixo. Se ela é para baixo negativa. Menos 10, t ao quadrado, sobre 2. Menos 45. 0 vezes t dá 0, e menos 10 sobre 2, menos 5t ao quadrado. Inverte os lados, inverte o sinal. 5t ao quadrado igual a 45. t ao quadrado igual a 45 dividido por 5. Para eu tirar o quadrado, seria mais ou menos raiz, mas tempo não pode ser negativo. 45 sobre 5 é 9. Então, ela gastou exatamente 3 segundos de queda. Está aqui o gabarito, 3 segundos. Simplesinho. Vamos deixar o número 8 aqui para a gente resolver. Também movimento vertical, só que agora o objeto lançado para cima. Tá? Se ele não fala nada, eu vou considerar que ele foi lançado para cima a partir do solo. Então, a partir do solo, eu vou imaginar um objeto lançado para cima com velocidade, então a velocidade inicial 10 metros por segundo. Ele quer saber qual a altura que ele atinge. Olha a diferença, porque eu sei que ele vai subir até que a velocidade vertical seja 0. E a altura que ele atingir é o deslocamento que nós precisamos encontrar. Como nesse caso eu não tenho tempo, conforme falado, normalmente se não tem tempo, vai de Torricelli. E nesse caso, ele chegou à velocidade 0, velocidade inicial 10, pelos mesmos motivos que eu tinha falado. Para cima, positivo, então eu vou considerar a velocidade inicial positiva. A aceleração da gravidade é para baixo, então eu vou considerar ela negativa, gravidade. E o deslocamento que eu quero encontrar. 2 vezes menos 10 menos 20 ΔS, vem para o primeiro membro, 20 ΔS igual a 10, deslocamento. 10 dividido por 20,
o 20 que passa dividindo, vai ser igual a, após cortar zero, 1 meio ou 0,5 metros. Então, ele subiu apenas 0,5 metros. Desculpe, aqui é 100, né? Volta, porque é 10 ao quadrado. Então, é 100. Vamos corrigir aqui, mas 0,5 não. Corrigindo. Então, 100 dividido por 20, corta 0. 10 dividido por 2, 5 metros, positivo, porque ele subiu. Tá aqui, gabarito, tá certo. Eu que tinha feito uma análise, esquecido do quadrado ali. Coisas que não podem acontecer. Aqui até a palavra ficou errada, né? Resposta. Agora sim. Agora, falando de lançamento horizontal. Lançamento horizontal, eu preciso lembrar que é uma combinação de um movimento uniforme na horizontal com um movimento de queda. Uma pedra sendo lançada horizontalmente de um alto de um edifício de 125 metros de altura. Então, nós vamos imaginar aqui a situação que a base, o solo, né, e o edifício aqui e a pedra foi lançada com velocidade horizontal. Por que eu sei que é velocidade horizontal? Ele falou que foi lançado horizontalmente, de uma altura de 125 metros. Então, a altura da qual ela foi lançada, 125 metros. De um local onde a aceleração da gravidade é 10, tendo um alcance horizontal. O que é esse alcance horizontal? Quando ela é lançada, ela começa a cair, descrevendo um arco de parábola. O alcance horizontal é um deslocamento, que eu vou chamar de ΔSx, deslocamento horizontal, de 10 metros. Nessas condições, conclui-se que a velocidade com que a pedra foi lançada. Lançada horizontalmente, para não confundir, eu vou chamar de Vx. É uma velocidade inicial? Mas ela é horizontal, porque em y ele não tinha velocidade inicial. Ele foi lançado para frente, então ele nem subia nem descia. Velocidade inicial, 0. Horizontalmente, sempre é um cálculo muito simples, porque horizontalmente é um movimento uniforme e por isso eu posso fazer simplesmente Vx, ΔSx, sobre ΔT. O ΔSx eu conheço, 10 metros, mas eu não conheço o tempo. Como que nós vamos encontrar o tempo? É pensar no tempo de queda. E aí uma questão importante para a gente analisar, que independente da velocidade que ele for lançado, o tempo de queda é o mesmo, porque o tempo de queda depende exclusivamente da altura. A velocidade influencia a distância que ela cai, mas o tempo de queda é o mesmo. E nós podemos utilizar a função do deslocamento para encontrarmos esse tempo de queda. Do mesmo jeito, ele caiu 125 metros. Então, por isso, negativo, menos 125 metros. A pedra não foi lançada nem para cima nem para baixo, então, verticalmente, a velocidade inicial é 0. A gravidade é para baixo, por isso, negativa, menos 10t ao quadrado, dividido por 2. Menos 10 sobre 2 dá 5t ao quadrado, vem positivo. O menos 125 vai para o segundo membro, positivo, mais 125. Então, t ao quadrado será 125 dividido por 5. O tempo, tirando o quadrado, raiz. 125 dividido por 5, 25. Tempo não pode ser negativo, então apenas raiz, 5 segundos. A pedra levou 5 segundos para cair. Só que nesses 5 segundos ela percorreu 10 metros horizontais.
Então, deslocamento horizontal 10 metros em 5 segundos. A velocidade horizontal, quer dizer, a velocidade que ela foi lançada, 2 metros por segundo ao quadrado, confirmando o gabarito informado. Movimento horizontal, sempre essa ideia. Questão número 10, também com a mesma ideia, só que mudou um pouquinho as informações. Mas vamos tentar reproduzir basicamente o mesmo raciocínio. O objeto foi lançado horizontalmente do alto de um arranha-céu. Ele foi lançado horizontalmente, então ele foi lançado com uma velocidade Vx, do alto de um arranha-céu de 320 metros de altura. Com uma velocidade, de novo, é uma velocidade horizontal, então é Vx, 15 metros por segundo. Não foi lançado nem para cima nem para baixo. A velocidade inicial vertical é 0. Determine o alcance horizontal do objeto. Observe que agora eu quero saber exatamente o ΔSx, o alcance horizontal. A que distância ele caiu. Nós vamos começar da mesma análise, olhando o movimento vertical, que é um movimento uniformemente variado. Eu vou calcular o tempo de queda, do mesmo jeito que o exercício anterior. Delta S é V0T, que é movimento uniformemente variado, mais aceleração, tempo ao quadrado, sobre 2. Veja que é uma repetição. Ele caiu 320 metros, então negativo. Não tinha velocidade vertical, porque ele foi lançado horizontalmente. Aceleração da gravidade é para baixo, por isso menos 10, t ao quadrado sobre 2. Menos 10 sobre 2, menos 5, t ao quadrado, vem positivo. O menos 320 passa positivo para o segundo membro. T ao quadrado será 320 dividido por 5. T será raiz quadrada de 320 dividido por 5, 64. Raiz de 64, 8 segundos. Horizontalmente, o que acontece é movimento uniforme. Se é movimento uniforme, nós vamos usar que Vx, que eu já conheço, é ΔSx sobre ΔT. Perceberam que a gente não usa a velocidade horizontal para saber o tempo de queda? Então, Vx agora 15 é o ΔSx que eu preciso encontrar num tempo de 8 segundos, que é o tempo que ela leva para cair. ΔSx, fazendo produtos cruzados, 8 vezes 15 igual a 120 metros. Esse é o deslocamento horizontal. Está aqui o gabarito. Número 11. Agora, pensando em lançamento oblíquo. Um canhão dispara uma bala com velocidade inicial 500 metros por segundo, em módulo, a 45 graus com a horizontal. Então, se nós pensarmos aqui essa horizontal, nós vamos imaginar que ela vai ser disparada com uma velocidade de 500 metros por segundo e o ângulo formado é de 45 graus. Desprezando o atrito, considerando a gravidade 10, determine o alcance máximo horizontal. Só uma observação: lançamento oblíquo com 45 graus é a situação que ela vai ter o máximo alcance, que ela vai cair na distância máxima. Em geral, eu vou pensar o que acontece no ponto de altura máxima, tá?
Por quê? Quando ela é lançada, ela tem uma componente horizontal da velocidade, Vx, e tem uma componente vertical, que é um V0y. Por que V0? Porque em y tem aceleração. No x eu não preciso colocar V0, porque é uma velocidade constante. Para calcularmos Vx, é a velocidade de lançamento, como ela forma o ângulo de 45 graus, vezes o cosseno de 45 graus. Então, Vx será 500 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2. Vx, 500 dividido por 2 vai dar 250 raiz quadrada de 2 metros por segundo. Do mesmo jeito, eu posso calcular o V0y, que é a velocidade de lançamento, vezes o seno de 45 graus, e o V0y será 500. Como seno de 45 graus é igual ao cosseno, vai coincidir os resultados aqui. O V0y é igual a 250 raiz de 2 metros por segundo. Pessoal, como ela chega na altura máxima, o Vx ele é constante. Deixa eu até mudar a cor aqui para ficar seguindo o mesmo padrão. Tá? Então, Vx ele será constante. Porém, o Vy é zero. Então, se nós pensarmos na vertical, no ponto que ele chega na altura máxima, V igual a V0 mais AT. Formulazinha mais fácil para a gente usar. Na altura máxima, a velocidade é zero. A velocidade inicial é 250 raiz de 2. A aceleração menos 10 pelos mesmos motivos. Ela é para baixo, vezes t. Passo para o primeiro membro, 10t igual a 250 raiz de 2. O tempo será 250 raiz de 2 dividido por 10. Corta zero. Nós temos que o tempo foi 25 raiz de 2 segundos. Se ela chegou aqui com 25 raiz de 2 segundos, esse é o tempo para chegar na altura máxima, o mesmo tempo que ela leva subindo, ela leva descendo. Então, se eu multiplico por 2, eu encontro que ela caiu com 50 raiz de 2 segundos. Esse é o tempo de queda. Esse tempo de queda vai me ajudar a responder o exercício, porque aí eu vou usar a horizontal, que é movimento uniforme, e Vx, delta Sx, sobre tempo. Ele estava com a velocidade de 250, velocidade horizontal, 250 raiz de 2. Qual deslocamento horizontal, essa é a pergunta, né? O alcance máximo horizontal, no tempo de 50 raiz quadrada de 2. Se fizermos produtos cruzados, 250 vezes 50. Então, nós teremos 5 vezes 5, 25, vai 2, 5 vezes 2, 10, mais 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 daria raiz de 4, que é 2. Então, vai ficar 12.500 vezes 2, o delta Sx, 12.500 vezes 2, 25.000 metros, que também poderia ser expresso em quilômetros. O exercício não exigiu isso aí, né? Mas lembra que cada 1.000 metros é 1 quilômetro. Então, deslocamento, 25.000 metros ou 25 quilômetros. Lançamento oblíquo. Mais uma questão sobre lançamento oblíquo. Ué, a questão está repetida? Stefani, hein? O que ele fez? Ah, não. Só que agora, olha só, é a mesma questão, mas a pergunta é diferente. Tá.
O canhão dispara uma bala com velocidade inicial 500 metros por segundo em módulo, e aí eu já vou, preguiçosamente, usar que Vx é 250 raiz de 2 metros por segundo, que o V0y é 250 raiz quadrada de 2 metros por segundo, porque essas informações nós tínhamos calculado aqui, ó, porque é a mesma condição. Ele foi lançado com 500 metros por segundo, formando 45 graus com a horizontal. Só que agora o exercício está interessado em saber a altura máxima. Lembra que na altura máxima a velocidade de y é zero? Então eu vou fazer simplesmente a análise vertical do movimento. Então, vertical. Se eu pensar na vertical, Torricelli poderia? Poderia. Ah, mas eu já tinha calculado o tempo, então poderia até usar a função do deslocamento. Mas se o exercício viesse só com isso, eu ia direto para Torricelli. Ele chegou na velocidade zero. A velocidade inicial de y era 250 raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, aceleração menos 10, vezes o deslocamento. Lembrando que o deslocamento vertical é a altura. Então, zero. Já vamos passar o menos 2 para o primeiro membro. Ó. 2 vezes menos 10, menos 20 ΔS, vem para o primeiro membro, 20 ΔS. 250 ao quadrado, 62.500. A raiz quadrada de 2 ao quadrado dá 2. Então, ΔS será 62.500 vezes 2 será igual a 125.000. O 20 passa dividindo. ΔS vertical, altura, 12.500 dividido por 2, 6.250 metros. Simplesinho o exercício, lembrando que o deslocamento vertical indica a altura. Então, a altura máxima que ela chegou, 6.250 metros. E a questão de número 13, a questão envolvendo transmissão de movimento circular. Em uma bicicleta, a transmissão do movimento das pedaladas se faz por meio de uma corrente, acoplando um disco dentado dianteiro, coroa, já vamos aqui para a imagem, a um disco dentado traseiro catraca, sem que haja deslizamento entre a corrente e os discos. A catraca, por sua vez, é acoplada à roda traseira, de modo que as velocidades angulares da catraca e da roda sejam as mesmas. Ver figura representativa. Parará. Em uma corrida de bicicleta, o ciclista desloca com velocidade escalar constante, mantendo o ritmo estável das pedaladas, capaz de imprimir no disco dianteiro uma velocidade angular. Então, aqui, esse disco dianteiro, tá? Ele tem uma velocidade angular. Eu vou chamar esse disco de A, que não vai ficar legal, né? Eu vou chamar esse aqui de A, e a catraca eu vou chamar de B. Então, o disco A, ele está com uma velocidade angular 4 radiano por segundo. O raio da catraca é R e o raio da roda é 0,5 metros. Com base no exposto, conclui-se que a velocidade escalar do ciclista... velocidade escalar do ciclista, primeiramente, vamos fazer a seguinte comparação. Porque a coroa está acoplada à catraca A e B. Então, vamos lá. Coroa A e catraca B. Elas giram com a mesma velocidade linear, porque é a mesma corrente que passa pelos dois. Por isso, velocidade angular de A vezes o raio de A é igual à velocidade angular de B vezes o raio de B. A velocidade angular de A, que é a coroa, é o ritmo da pedalada, 4 radiano por segundo. O exercício nos falou aqui, ó,
velocidade angular da pedalada dele. Então, 4 vezes o raio 4R é igual à velocidade angular de B vezes R. Se eu cancelo R dos dois lados da igualdade, eu tenho que a velocidade angular de B, 4 vezes 4, é 16 radiano por segundo. Como o próprio exercício citou, se eu analisar a catraca e a roda, elas são coaxiais, têm o mesmo eixo. Quando elas têm o mesmo eixo, elas giram com a mesma velocidade angular. Então, a velocidade angular de B é igual à velocidade angular da roda. Por isso, a velocidade angular da roda será 16 radiano por segundo. Ah, mas o exercício pediu foi a velocidade linear, porque ele quer saber a velocidade da bicicleta. A velocidade com que a roda, um ponto externo da roda, gira, é a velocidade que a bicicleta se desloca. E velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Então, 16 vezes 0,5. A velocidade da roda, 8 metros por segundo. Então, a bicicleta também vai andar com 8 metros por segundo, conforme gabarito que foi destacado. Galera, é isso, tá? No mais, boa preparação de vocês, boa prova de recuperação.